Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Eu vim aqui para gravar esse vídeo com vocês e eu vou procurar ser o mais breve possível, porque tinha um assunto que estava me incomodando muito e eu precisava colocar ele para vocês. Eu vou colocar para vocês aqui uma imagem e a gente vai falar a respeito disso, do que eu quero dizer. Só um minutinho, por favor. A respeito dessa imagem que eu sei que já rodou o mundo, da estátua que foi colocada na frente da ONU e que mostra essa forma de besta, e que eu vi em vários canais falar sobre isso, porque foi em novembro, né, que essa estátua foi colocada lá, e vários canais começaram a falar a respeito dessa imagem, né, e citavam o livro de Daniel capítulo 7 e de Apocalipse capítulo 13. Mas o que me chamou a atenção é que ela nem é a imagem de Daniel capítulo 7, que é a imagem de Daniel, a passagem de Daniel capítulo 7 fala de 4 estátuas, de 4 imagens, né? E nem é a de Apocalipse capítulo 13. Por quê? Porque eu vou ler para vocês aqui Daniel capítulo 7, do versículo 4 em diante, para vocês verem o que eu quero dizer. Vamos lá. Os 4 animais grandes e diferentes um do outro subiam do mar. Então a gente vê que esse animal colocado nessa imagem, nessa estátua, não é nenhuma descrição perfeita de nenhum dos 4. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dado mente de homem. Então o primeiro parecia um leão, era um leão, né? Continuei olhando e eis que o segundo animal era semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então, ele nem parece com o primeiro animal, porque ele não é um leão com asas de águia, ele não é um urso, certo? Ele é um leopardo. Sim, ele tem a aparência de um leopardo, mas ele não tem 4 asas nas costas de ave e nem 4 cabeças, certo? Depois disso eu vi, continuei um animal terrível, espantoso, que tinha dentes de ferro e tinha 10 chifres. Ele também não tem nenhum chifre. Se você observar na imagem, ele também não tem nenhum chifre. E eu fiquei perguntando o que eles quiseram dizer com essa imagem. Aí eu vi algumas pessoas citar Apocalipse capítulo 13. Mas vamos ver o que está escrito em Apocalipse capítulo 13. Vamos lá ver exatamente a descrição da besta que emerge da terra, que foi citada, né? Na passagem. E vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então a besta tinha 10 chifres, esse animal não tem chifres, e tinha 7 cabeças, esse animal só tem uma cabeça. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Isso é semelhante a um leopardo, certo? Com pés de urso. A gente observa bem, ele tem pés de urso. Pés de urso ele tem. E boca como de leão. Ele também tem uma boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi em uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas a ferida mortal fora curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O que eu pude observar com essa passagem, tanto a de Apocalipse capítulo 13, como a de Daniel? Se nós observarmos, ele é uma junção das 2 passagens, mas ele não completa, na realidade, nenhuma delas, porque ele não é a descrição nem dos 4 animais que Daniel viu, certo? Nenhum deles exatamente, e também não é a descrição da besta que emerge do mar.
Então, o que eles quiseram mostrar para a gente a respeito dessa imagem? Aí, o que eu fiquei pensando? Bom, ele é semelhante a um leopardo. Se nós observarmos, esse animal ele parece um leopardo, certo? Ele tem todas as características de um leopardo. Ele não é um leão, ele é um leopardo. Com pés de urso. Vamos observar os pés dessa imagem. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês, para a gente observar. Opa, aumentei demais. Os pés dele não são os pés de leopardo, são pés de urso. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens para comprovar isso, certo? Só um minutinho que eu vou colocar para vocês aqui. O pé do leopardo. Eis o pé do leopardo. Ele não parece com aquela imagem, certo? Agora eu vou colocar para vocês o pé do urso. Olha como que é o pé do urso. Então, vamos ver se na imagem com qual que realmente ele parece. Olha o pé do urso e olha o pé do leopardo. Isso parece o quê? Um pé de urso. Então, ele era um leopardo e tinha pé de urso. Tá, até aí nós já conseguimos chegar lá no contexto. Vamos continuar. E boca como de leão. Ele tem a boca como de um leão, certo? É porque um leão e leopardo tem a boca parecida, mas aqui ele tem a boca de um leão. Eu não botei nenhuma imagem da boca de um leão, porque a gente vê que é a boca de um leão. E o que mais que fala aqui? E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aí a gente observa, mas tem mais características nele. Ele tem uma cabeça, ele tem asas. Então vamos voltar para Daniel. Vamos voltar para Daniel, gente. Vamos entender o que foi que essas pessoas que não fazem nada à toa estavam querendo realmente dizer para a gente. O que estava acontecendo? O primeiro era como um leão. Ele não é como um leão, mas ele tem boca de leão. E tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado na terra e posto em 2 pés como um homem e foi lhe dado mente de homem. Esse animal, ele tem asas de águia. Asas de águia. Eu vou mostrar para vocês por que eu estou falando isso. Eu vou colocar para vocês aqui a imagem da asa de águia, para vocês verem comigo. Eis a asa de águia. Você vê que ela fica alta no corpo do animal, igualzinha está aquela imagem. Vamos continuar para a gente poder entender. Continue olhando e eis o segundo animal semelhante a um urso, tá? Esse aqui a gente vai pular, porque a gente já viu que ele tem pé de urso. Depois disso, continuei olhando e eis aqui um outro semelhante a um leopardo. Ele parece um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. O primeiro, o leão, tinha 2 asas de águia, certo? Que a gente está vendo que é parecida com essa. O leopardo já tinha 4 asas de ave. Vamos ver como que é uma asa de ave. Para ver que não era a característica do animal. A asa de ave, ela fica lateral no corpo do animal, como essa imagem que eu printei para vocês aqui. Então, a gente já entendeu, voltando lá no animal, que ele tem... Opa, apaguei 2 vezes, só um minutinho que eu ponho de novo. Vamos observar, ele tem asas de águia, como a gente viu, ele tem boca de leão, ele parece um leopardo e ele tem pés de urso. A gente já viu isso tudo nas imagens, tá? E essa cauda dele? Essa cauda dele é de quem? Ela não está citada nem nos 4 animais que Daniel viu e não está citada também em Apocalipse capítulo 13. A gente leu lá e não tem nada falando de cauda. Essa cauda parece com o quê, gente? Se a gente observar bem, eu vou colocar para vocês, ela parece com a cauda de um dragão. Vou colocar para vocês aqui. Olha só, gente. A cauda de um dragão, pontiaguda e com a pontinha aqui. E olha só a imagem. É a cauda de um dragão. Aí a gente vai procurar, mas aqui não tem ninguém com cauda de dragão, é verdade, mas diz assim: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Tá, e o que eles estão querendo dizer pra gente com isso? Um animal que só tem uma cabeça,
que tem a mistura dos 4 animais que Daniel viu, aliás, de 3 animais que Daniel viu, e uma característica do reino da besta. O que é que eles estão querendo dizer para a gente? Meu Deus, eu fiquei pensando. Essa, gente, é a representação do anticristo. Por que eu falo isso? Porque se nós olharmos os 4 animais de Daniel, eles estavam citando o reino da Babilônia, que era o leão, o reino da Medo-Persa, que era o urso, o reino da Grécia, que era o leopardo, e o reino do romano, que era o último animal que tinha dentes de ferro e 10 chifres. Então ele estava falando de 4 reinos. Quando nós vamos para o Apocalipse capítulo 13, ali está falando do reino da besta, que também é uma junção, não só dos 4 animais, não só daqueles 4 reinos, mas de 7 reinos, a começar pelo reino da Síria, do reino do Egito, todos os 7 reinos, que a gente pode ver isso em Apocalipse capítulo 17, que eu já falei isso nas minhas lives, estão misturados aqui nesse reino da besta, nessa preparação do reino da besta que se ergue, que vem com uma junção de características de todos os reinos da terra que dominaram a terra. Mas e esse? Esse quem é? A gente vai lá para Daniel capítulo 8 para a gente ver como eles estão dizendo para a gente que sim, esse é o anticristo, que eles estão dizendo para a gente que está se levantando. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Este não é nem um reino, nem outro reino. Esse é o próprio anticristo. Só um minutinho. Daniel capítulo 8, versículo 8. Vamos entender o que eu estou dizendo. Aqui está falando sobre 2 reinos que brigavam. O reino do carneiro, que era a Medo-Persa, e o bode, que era a Grécia. Vamos prestar atenção. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então vamos lá. O bode se engrandeceu sobremaneira. Quem era o bode? O reino da Grécia, né? E na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Quem era o grande chifre? O Alexandre o Grande, que foi aquele que encabeçava, que era o rei, né? Na época que a Grécia dominou a Medo-Persa, quem dominava o reino, quem era o rei do reino, era o Alexandre o Grande. Eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui, para vocês poderem entender o que eu estou dizendo. Aqui. Vamos ler aqui, ó. Após a morte de Alexandre, o reino foi dividido entre os seus 4 principais generais, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, em cumprimento das 4 cabeças simbólicas do animal na divisão do grandioso reino de Alexandre. Cassandro ficou com a Macedônia, Ptolomeu com o Egito, a Síria e a Palestina, Seleuco com o Extremo Oriente até a Índia e Lisímaco obteve a Trácia e a Ásia Menor, ou a atual Turquia. O Império Grego, enfraquecido por causa da divisão, se tornaria presa fácil para o reino que viria o nascimento do Messias. O nascimento do Messias, o Império Romano. Então, tá. Aqui é a divisão dos 4 reinos. Aqui. Cassandro ficou com esse daqui, Lisímaco ficou com esse daqui, Seleuco ficou com esse daqui, Ptolomeu ficou com esse daqui. A Grécia dominava toda essa região onde está o amarelo, o verdinho, o laranja e o roxinho. E quando Alexandre o Grande morreu, foi dividido entre os 4 generais deles e essa foi a visão da divisão que ficou a Grécia. Então aqui quando fala que o bode se engrandeceu sobremaneira, tá, e esse grande chifre foi quebrado, Alexandre o Grande morreu. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, são os 4 principais generais deles que tomaram conta do reino, para os 4 ventos do céu. De um dos chifres, Deus, aqui na palavra, Deus ele representa os 4 generais de Alexandre o Grande como 4 chifres, certo? Sempre chifres, né?
Sempre os reis da terra, aqueles que vêm para comandar, aqueles que fizeram um papel de domínio em alguma situação, eles são colocados na Bíblia como chifres, né? Assim como os 10 chifres do reino da besta que sobe do mar, que a gente sabe que são os 10 reis que vão dar poder ao anticristo, que estão fazendo com que o reino seja implantado e vão dar poder ao anticristo. Então são 4 chifres, certo? Vamos prestar atenção no que fala aqui. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então quer dizer que de uma dessas divisões saiu o chifre pequeno. Eu vou colocar mais uma imagem para vocês aqui, para vocês verem. Só um minutinho. Aqui. Aqui está especificando que tanto o general Cassandro com o reino dele e o general Lisímaco com o reino dele foram enfraquecidos. Então, o que realmente se elevou ali naquela divisão foi o rei do norte, o que ficou conhecido como rei do norte, que foi o Seleuco, e o rei do sul, que foi o general Ptolomeu. O general Seleuco, o rei do norte, e o general Ptolomeu, o rei do sul. A Bíblia não especifica de qual dos 2 chifres, que são os 2 generais, saiu o chifre pequeno. Mas de um desses 2, ou seja, do animal que representa a Grécia, que é o leopardo, presta atenção, saiu uma cabeça. Então, das 4 cabeças, se dividiu em 2, ficou o norte e o sul. E de uma dessas 2 cabeças, ou desses 2 chifres, saiu uma cabeça. Esse reino parecia com um leopardo. Então, um leopardo que ficou com uma cabeça, que saiu de um desses 2 reinos, ou do norte ou do sul, e que fez, de um dos chifres, saiu um chifre pequeno, que se tornou muito forte para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército dele, tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então a gente está vendo que aqui é a descrição de quem, gente? Do anticristo. Então eles estão querendo dizer para nós que do reino da Grécia saiu um chifre pequeno, então por isso que eles colocaram um leopardo, que simplesmente só tem uma cabeça, porque nos animais, os 4 foram representados por 4 cabeças. Aqui, no bode, eles são representados por 4 chifres. Mas no animal de Daniel, uma página atrás, vamos lá de novo para a gente ver. Depois disso, continuei olhando e eis um outro semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. Esse não tem as asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado um domínio. Então aqui não está falando do reino com as 4 cabeças. Aqui está falando de uma cabeça que se levanta do reino da Grécia. E por que ele não tem asas de ave? Ele tem asas de águia. Se nós formos para a descrição do reino da Babilônia, porque, querendo ou não, o anticristo ele vai ter no reino dele a mistura dos reinos, certo? O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Ele não é como o leão, mas ele tem a boca do leão, como diz lá em Apocalipse capítulo 13. E tinha asas de águia. E vamos ver o que aconteceu nessa descrição? Foi-lhe eu olhava e foram-lhe arrancadas as asas. E foi levantado da terra e posto 2 pés como homem e foi-lhe dado mente de homem. Essa descrição aqui está falando de Nabucodonosor, certo? Que aconteceu com ele. Que foi do reino da Babilônia, foi o principal e o mais importante rei que dominou o reino da Babilônia. Mas aqui a gente entende por que eles estão colocando essa asa, porque eles estão querendo dizer que esse é um homem que está sendo dado para ele o poder de se colocar em 2 pés e lhe dado mente de homem. Então, este homem, gente, que é do reino do leopardo, que foi dividido em 4, mas dali saiu uma cabeça, que é dirigido por Satanás, ou pelo dragão, porque ele tem cauda de dragão, que é a mistura dos reinos dos animais que ele viu, porque ele tem boca de leão, ele tem asas do animal que era o leão, e ele tem o pé de urso, que era a Medo-Persa. Então ele está dizendo para nós que eis que chegou diante de nós
o anticristo. Eles não colocaram essa imagem ali à toa. Eles sabiam exatamente o que eles estavam querendo dizer para nós, que esse que está se levantando entre nós é o anticristo. Cauda de dragão, que lhe dá o poder. Um homem que se levanta com boca de leão, porque ele vai falar, e a Bíblia fala que ele tem uma boca terrível, vou até ler lá. De novo em Apocalipse, para mim não falar, deixa eu ver como é que fala aqui. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir por 42 meses. Então essa boca que está falando que é a boca de leão, ela está representando a boca que proferia blasfêmias. Então a boca que proferia as blasfêmias, a asa que serão cortadas para representar que esse homem está tomando poder, uma cabeça no leopardo que representa que ele veio do reino da Grécia, cauda de dragão. Cauda de dragão, porque quem dá o poder para ele, deu-lhes o dragão, o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O anticristo está para surgir. Ou na realidade eu creio que já está no meio de nós. Realmente temos que nos preparar espiritualmente falando, meus irmãos e minhas irmãs, porque o Senhor Jesus está voltando, porque o anticristo, ele está colocando diante de nós a representação, como Daniel viu naquela época antiga os reinos, que ele está chegando para tomar posse do reino que os 10 chifres estão preparando para ele. Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Amém.